Bom dia, minhas irmãs queridas, tudo bem com as irmãs? Então, hoje vamos a mais um vídeo aula com um assunto maravilhoso, né? Como tem sido todos esses que nós temos estudado a cada domingo. Hoje nós vamos ver o sexto mandamento, ou seja, não matarás. E nós sabemos que nós não temos o direito de destruir, né, outra pessoa, até porque todos nós fomos feitos, formados à imagem de Deus. E vamos orar então em primeiro lugar. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido que está nos céus, muito obrigada, Deus, por mais essa oportunidade que Tu nos dá de aprendermos mais um pouquinho de Ti, Senhor Deus. Venho te pedir pela Tua unção do Teu Espírito Santo, Pai, para que essa aula seja ministrada a cada coração e que haja o entendimento esperado, Senhor Deus. Ó Pai, me usa como instrumento em Tuas mãos. Te peço que Tu estejas abençoando, Pai, a pessoa que está assistindo esse vídeo aula, sua família, e que possamos todos, Senhor, crescermos a cada dia, Pai, até atingirmos a maturidade que Tu esperas de cada um de nós. Abençoa cada um, a cada pessoa, é a oração que eu te faço, Paizinho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, minhas irmãs, vamos ver hoje o alvo, né, da nossa lição, ou seja, onde nós queremos chegar, né, ao final da lição. Então, eu diria demonstrar que matar é muito mais que tirar a vida de uma pessoa. Esse é o alvo da nossa lição. Vamos aos propósitos, né? Conforme eu costumo dar. Agora vamos ver em primeiro lugar, né? No sentido cognitivo, no sentido do saber. Qual será o propósito também ao final da lição que nós deveremos atingir? Entender que o ato de matar traz em si sentimentos antecessores que culminam no ato e que devem ser abolidos por nós. O segundo propósito, agora no sentido do sentir, afinal, qual deverá ser o nosso sentimento ao final do estudo desta lição? Perceber que posso sentir raiva sem permitir que ela chegue às vias de fato, ou seja, que promova o pecado. E agora, finalmente, vamos ao propósito no sentido do agir. Afinal, o que eu devo fazer, né? Ao final da lição, eu vou desenvolver comportamento de amor e compreensão diante das ações dos outros. Tem um outro propósito, são dois propósitos no sentido do agir. O primeiro eu acabei de falar, que é desenvolver um comportamento de amor e compreensão diante das ações dos outros. O segundo propósito seria esse, experimentar um novo viver em Cristo, com o controle das nossas emoções. E quando eu digo controle das nossas emoções, são as emoções explosivas, né? Que o ser humano às vezes tem diante de determinadas situações. Muito bem. Não sei se as irmãs, os irmãos estão com a palavra de Deus, com a Bíblia, se quiserem acompanhar. O que diz Êxodo 20, capítulo 20, versículo 13? Não matarás, né? O sexto mandamento. E nós sabemos que Deus é o doador da vida. É ou não é? Não foi Ele que nos deu a vida? Então, Ele soprou, afinal, no primeiro homem, que homem foi esse? Adão, né? O fôlego da vida. Vamos ver Gênesis, quem quiser pode abrir, capítulo 2, versículo 7. Diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nos seus narizes o fôlego da
vida, e o homem foi feito alma vivente, né? Não é isso que é dito em Gênesis 2:7, capítulo 2, versículo 7, né? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nos seus narizes, né? O fôlego da vida, né? Deu ao homem o espírito, e o homem se tornou o quê? Uma alma vivente. E nós fomos feitos à semelhança de Deus, à imagem dele, né? E qual era, afinal, o plano inicial de Deus? Que as irmãs respondem? Que esse homem vivesse de que forma? Eternamente com ele. Não é verdade? Mas aconteceu que o homem fez o quê? Desobedeceu a Deus e pecou. E foi assim expulso do paraíso, né? Do Éden. Isso nós já aprendemos, né? Com o estudo que nós temos feito. Mas Deus, isso é que é lindo, não desistiu do seu plano inicial, né? E deu ao homem mais uma chance de vida eterna, enviando seu filho, qual é? Jesus Cristo ao mundo com a intenção de resgatá-los, não é isso? E dar a chance de serem chamados filhos de Deus. Então, nós que aceitamos a Jesus, reconhecemos a Jesus como nosso Senhor, nosso Salvador, que veio ao mundo para nos resgatar, né? Expiar, fazer expiação dos nossos pecados, pagar o preço da nossa dívida. Ele não fez isso? Através do seu próprio sangue, nós somos chamados por Deus de filhos dele. Você que está me assistindo agora e ouvindo, você aceitou a Jesus, você é uma filha de Deus, assim como eu sou, também me considero uma filha de Deus. Aleluia, né? Muito bem. O próprio Jesus, né? Ele não disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, né? O único filho dele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha isso aí, a vida eterna. Isso está em João 3, capítulo 3, versículo 16, né? E o próprio Jesus falou isso, que Deus amou de tal forma, né, o mundo, que deu o seu filho, né, para que pudesse, então, morrer por nós e que todo aquele que cresce nele não morresse também, tivesse a vida eterna. Esse foi o plano de salvação, de resgate do homem que pecou. Afinal, nós podemos perguntar, né, o que Deus deseja? Ele deseja que todos se arrependam, todos, sem exceção, e tenham a vida eterna. Nós vamos ver isso e seguir com algumas passagens que eu separei para vocês. Vocês querem ver só? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Ele diz assim, que quer que todos os homens se salvam e venham ao conhecimento da verdade. Ora, começou, que quer? Afinal, quem quer? Deus, né? Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, não foi isso? Mas quem é a verdade? Nós devemos conhecer a verdade. E essa verdade a gente sabe que vai nos libertar. Mas quem é essa verdade? Hein? Jesus mesmo disse, né? Que ele falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Ele não disse ninguém vai ao Pai. Ninguém vem ao Pai se não for
por mim. Então, essa verdade, Jesus está em João 14:6, né? Eu sou o caminho, a verdade, João 14:6. Muito bem, vamos ver agora, segundo a Pedro, capítulo 3, versículo 9, o que diz, né? Vamos ver. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Viram? Não é isso que eu acabei de falar há pouco? Então, esse versículo, essa passagem de 2 Pedro 3, versículo 9, diz isso: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham como tardia, não é isso? Mas é longânimo, muito bem, é longânimo para convosco, foi longânimo para comigo, é longânimo com muitos, né? Porque ele não quer, assim, que ninguém se perca e que todos venham a arrepender-se. Muito bem, o que significa a palavra que eu acabei de falar, longânimo? É aquele que tem uma paciência excessiva, que é perseverante, né? Generoso, tardio em irar-se, né? Isso é longânimo, graças a Deus, que Deus é assim, né? Conosco. Muito bem. Agora, na realidade, eu vou fazer uma comparação sobre a velha aliança, o Antigo Testamento, com a nova aliança, Novo Testamento. Vou pedir licença, tomar um golinho de água. Obrigada. Então, sobre a velha aliança, sobre o Antigo Testamento, os israelitas tiveram permissão, prestem bem atenção, permissão de Deus para matar matar outros seres humanos sob circunstâncias muito especiais, como punição para certos pecados, como, por exemplo, assassinatos. Entenderam o que eu falei? Então, sobre a velha aliança, lá no Antigo Testamento, nós sabemos que o povo de Israel, os israelitas, eles tiveram essa permissão de Deus, não é isso? Para matar outros seres humanos, mas sob circunstâncias muito especiais, em questões assim de assassinato, e nós vamos ver isso mais de perto. Vejamos, Deus, o próprio Deus, dá a Noé, né, autoridade de estabelecer a pena de morte por homicídio depois do dilúvio. Isso está lá em Gênesis 9, versículo 6. Se quiserem pegar também para acompanhar, diz assim: quem derramar sangue de homem terá o seu sangue derramado pelo homem, porque Deus fez o homem à sua imagem. Viram? Agora vamos ver outras passagens, né, da velha aliança, do Antigo Testamento, que fala a mesma coisa. Levítico 24, 17, diz assim. Levítico 24, 17. Eu vou ter que colocar o meu carregador, peço licença, que eu esqueci, é capaz de terminar. Vocês me dão só uma licencinha antes que termine aqui, ó. Isso, muito bem. Senão nós não chegaríamos ao final desse vídeo aula, eu esqueci. Muito bem. Levítico 24, 17 diz assim: e quem matar a alguém certamente morrerá. Olha. Outra passagem, Levítico 24, 21, diz assim: quem pôs matar um animal, restituí-lo-á, mas quem matar um homem será morto. Viram?
quem matasse um animal, restituí-lo-á. Mas quem matar um homem será morto. Então, Deus permitiu, né, a pena de morte para assassinatos. Vamos continuar aqui. Êxodo 21, agora outra passagem. Êxodo 21, versículos 12 e 13. O que diz? Vamos ver. Quem ferir a outro de modo que este morra, também será morto. 13 agora. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus lhe permitiu caísse em suas mãos, então te designarei um lugar para onde ele fugirá. Quer dizer, um lugar de refúgio, de refúgio, né? Deus disse que se por acaso a pessoa matasse, mas assim, sem intenção, acidentalmente, aí iria ter que escolher uma cidade, né? Os israelitas teriam uma cidade chamada mesmo cidade de refúgio para que a pessoa pudesse, então, se dirigir para lá e não ser morto. Vamos ver agora o que diz Êxodo 21, 24. Êxodo 21, 24. Diz assim: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Valia, né, a lei do olho por olho, dente por dente. Essa lei exigia que o agressor fosse punido com sofrimento proporcional ao que causou na vítima, né? Permitia isso. Ele teria que ser punido, mas sim, com um sofrimento que fosse proporcional ao que causou na vítima. Esse princípio é muito antigo. Ele pode ser encontrado em meio ao Código Babilônico de Hammurabi, lá por volta de 1770 a.C., ou simplesmente chamado Código de Hammurabi, como até mais comumente ele é chamado, né? E que antecede, inclusive, os livros de direito dos judeus em centenas de anos. Esse código ele possui 282 artigos e a rocha com as leis foi encontrado na região da Mesopotâmia, da antiga Mesopotâmia, no início do século 20 a.C. E hoje se encontra no Museu de Louvre, em Paris. Ok? Então, esse código de Hammurabi é o mais antigo código que nós tomamos, código de leis que nós temos conhecimento, né? E foi, assim, bem antigo e foi antes de todas essas leis que eu citei anteriormente. Apesar de aparecer originalmente na Mesopotâmia, nós podemos então encontrar essa lei, essa mesma lei do olho por olho, dente por dente, nos livros do Antigo Testamento, né? Êxodo, Levítico e até no livro de Deuteronômio. Muito bem. Mas na Nova Aliança, ou seja, no Novo Testamento, Jesus mudou essa lei, pois os seres humanos são feitos à imagem e semelhança de Deus. Não é verdade? E assim Jesus manifestou-se contra o assassinato. Isso está em Mateus 5, 21 a 26, Marcos 10, 17 a 19, né? Deus sempre valoriza a vida altamente.
sempre. Ele nos diz para escolher a vida, inclusive. Vamos ver Deuteronômio 30:19. Eu chamo o céu e a terra como testemunhas hoje contra ti, que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que você e seus descendentes possam viver. Viu como Deus valoriza a vida? E muito, não é? E até nos diz para escolher a vida em vez da morte, não é? É isso aí. Nós sabemos, assim, que ao longo da história, né, a gente tem aprendido isso ao estudar a Bíblia, que Deus faz a revelação ao homem progressiva, a revelação progressiva ao homem. Ele muda à medida que a situação vai avançando, né? E as situações vão mudando, Deus também pode mudar suas leis conforme fez aqui, não é? Deus mostrou o valor da vida humana exigindo a pena capital pelo assassinato de outra pessoa. Isso está lá em Êxodo, né? 21, 12, 14, que eu li há pouco. Morte acidental, é claro, foi tratado de forma diferente. Também li para os irmãos, né? Que quando matasse de uma forma bem acidental, sem intenção, ele até fugia para uma cidade de refúgio, né? O que diz, tem até uma passagem que fala Números capítulo 35, versículo 11, diz assim: escolhei para vós outras cidades que vos sirvam de refúgio, né? Para que nelas se acolha, né, o homicida que matar alguém involuntariamente. Deus cuidou, né, dessas pessoas. Não, se a morte foi acidental, então, como Deus é justo, né, mandava que a pessoa se refugiasse para não morrer. Muito bem. Aqui vale uma reflexão, né? Nós temos feito várias reflexões bíblicas ao longo desses videoaulas. E a nossa primeira de hoje é: temos visto muitos países que se dizem cristãos com pena de morte em sua Constituição. Pergunto, como você entende a pena de morte? Será que Deus aprova nos nossos dias, né? No Novo Testamento, na Nova Aliança, será que Deus aprova que a gente tire a vida de alguém, sendo esse alguém feito à imagem e semelhança de Deus? Né? Eu acho que vocês já têm a resposta, né? Depois que ouviram tudo que ouviram até aqui. Jesus nos alertou em Mateus 5, versículos 21 e 22, o seguinte: ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar será réu de juízo. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão sem uma causa deve estar em perigo de julgamento. E quem disser a seu irmão, raca, o que significa raca? Homem vazio, né? Sem valor, vil, desprezível. Quer dizer, é uma expressão de difamação. Então, continuando. E quem disser a seu irmão raca será réu de conselho, ou seja, do sinédrio, né? Mas quem disser louco é o quê? Tolo, estúpido, né? Insensato, será réu, olha, prestem atenção, será réu do fogo do inferno. Para Deus é uma coisa, né? A gente chamar um irmão, uma pessoa feita à imagem e semelhança de Deus, de estúpido, insensato, louco, tolo, né? Então Deus diz tudo isso, será réu do fogo
do inferno. Então, nós temos que cuidar e pedir a Deus que coloque mesmo um anjo, uma guarda nos nossos lábios, para nós não falarmos, né, coisas que não convêm. Observem que agora, no Novo Testamento, a intenção, presta atenção, a intenção da atitude, ou seja, a intenção da ação, vale tanto quanto a própria ação. Viram? Só eu em ter a intenção daquela ação, eu já posso ser condenada. Então, cuidado, né? Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente deseja na hora da raiva, né? Irai-vos, mas não pequeis, né? Isso aí também é dito para que a gente não caia em condenação. Deixemos a ira de lado e preservemos o quê? A vida nossa e do nosso próximo. Afinal, Deus está no controle de tudo. Ele é benigno e também ele é o quê? Justo, né? Nós não podemos esquecer que Deus é justo. Então, nós devemos ser vigilantes, né? E devemos também deixar que Deus controle e transforme, né, o nosso ser, o nosso coração. Pois a nossa reação diante de um momento de raiva pode ser imprevisível. Daí ser imprescindível a atuação do Espírito Santo em nós. Vale sempre a pergunta, né? O que Jesus faria se estivesse em meu lugar? O que ele faria? Não é? E aí a gente conta até 10, a gente conta até 20, 30, se necessário for, mas se cala. É preferível nós não falarmos palavras tão duras, né? Que possamos depois nos arrepender. A Bíblia mostra que o ódio é a atitude, ou seja, a motivação para muitos assassinatos. Muitos. Nós vivemos num momento de pandemia, a gente tem assistido tantos feminicídios, tantos assassinatos, né? Mas se tivessem essas pessoas, Deus no coração, né? Se tivesse mais oração, meditação na palavra dele, né? Eu acho que poderia tantos deles terem sido evitados, né? O apóstolo João escreveu assim: todo o que odeia a seu irmão é assassino. Observem que odiar, todo aquele que odeia é a intenção, né? Está na intenção, ele já é assassino. Perceberam as palavras do apóstolo João? Vou repetir. O apóstolo João, em 1 João, capítulo 3, versículo 15, diz assim: todo o que odeia a seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna permanente em si. Então, nós não podemos odiar ninguém, né? Porque agora a intenção da ação é como se nós tivéssemos já praticado a ação, entenderam? É o Novo Testamento, a nova aliança, sobre a qual nós estamos submetidos nos dias atuais, né? Nós estamos vivendo o Novo Testamento, que é a partir do nascimento de Jesus, ok? Então, todo que odeia seu irmão é considerado assassino, e nós sabemos que nenhum assassino tem a vida eterna permanente em si. Então, o que fazer? Devemos substituir o ódio pelo amor, mostrado pela ação também, né? Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama seu irmão permanece na morte.
né? Graças a Deus que nós fomos alcançados e transformados, né? Para que possamos escolher amar do que odiar, porque o amor é uma escolha. Vamos fazer uma outra reflexão? A Bíblia mostra que também podemos matar com o poder de nossa língua. Aí já está falando em quê? Fofocas, difamação, né? Que Deus também tanto condena, né? Por isso, Tiago nos adverte para refrearmos, não é verdade? Tiago diz isso, né? O que tem saído da sua boca, bênção ou maldição? Pergunto eu. Né? Porque nós temos esse poder também de matar com a nossa língua, né? Difamando, fazendo fofocas, né? Falando, né, da vida alheia, né, difamando uma pessoa. Às vezes a gente consegue destruir uma pessoa só, às vezes até inventando a respeito da pessoa, e aquilo, né, vai passando de boca em boca. E Tiago já nos adverte para nós refrearmos a nossa língua, mas nós que temos Cristo no nosso coração, nós não fazemos isso, né? Nós temos deixado que saia da nossa boca só bênção, né? Nada de maldição. Muito bem. Sabemos que Deus, eu já falei, né? Ele se revela de que forma? Vocês sabem. Progressivamente na Bíblia. A regra de não matar não se refere apenas a assassinatos, mas também a raiva. Esse foi o ensino progressivo de Deus. Antes era assim, aquele que matar, né, um homem será morto pelo homem também. Mas ele agora nos ensina, no ensino progressivo, ele nos ensina, né, que também nós podemos assassinar pela raiva, ódio, difamação, né, fofocas e outras situações que saem da nossa boca, né? Assim, Deus abomina abortos. Vamos ver o que Deus não consente com abortos, né? Maledicência. O que vem a ser maledicência? Alguém sabe? É o hábito de falar mal dos outros, né? Difamação. Amarguras, Deus também abomina, discussões, invejas, rancores, malícias, assassinatos, homicídios culposos, aquele sem intenção em matar, disputas, né? Raivas tolas, né? Negligência na disciplina dos filhos, olha só, xingamentos, abates desnecessários e cruéis de animais, também Deus abomina, né? Ignorar pedidos de ajuda, falta de misericórdia, iras, eu poria iras prolongadas, porque a palavra de Deus diz: irai-vos, mas não pequeis. Mas a ira prolongada que toma o teu coração e começa a circular, entra como eu digo, na circulação sanguínea e corre todo o teu corpo até chegar à tua cabeça, e você fazer uma besteira, não é. Agora, irai-vos, assim, no momento, você deve parar, pensar para não pecar, né? Então, iras prolongadas, que eu acrescentei a palavra, né? Fofocas, entre outros pecados que são considerados como pontinhos. Vamos completar. Assassinatos. Isso vocês podem achar em Provérbios 12, versículo 20, 13, 24, Provérbios 22, 6 e 7, 23, 13 e 14. Podem achar em Deuteronômio 22, dos versículos 6 a 8, Mateus 5, do 21 a 26,
Tem mais. Gálatas 5, 19 e 21, Efésios 4, 31 a 32, ou seja, tem várias passagens falando sobre isso. Então, nós temos que tomar muito cuidado, que agora a intenção, né, da ação corresponde à ação. Isso foi uma revelação progressiva de Deus, que ele deu ao homem, né? À medida que amadurecemos em nosso relacionamento com Deus, cresce também nossa responsabilidade de lidar com cada situação. Prestem bem atenção. Devemos, assim, aplicar, cumprir o que? Todas as leis de Deus, estudando e meditando diariamente nessas leis. Não é verdade? Pois a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Romanos 12, versículo 2 diz isso. E irá transformar pela renovação da nossa mente. Só assim experimentaremos um novo viver em Cristo com o controle de nossas emoções. Vou voltar porque eu esqueci um acento e me atrapalhei aqui, né? Então, quando eu descubro que eu devo meditar, que eu devo orar e meditar na palavra de Deus, né? Meditando diariamente em suas leis, né? Eu vou captar toda essa responsabilidade que eu devo ter, esse amadurecimento, esse crescimento espiritual, até nós chegarmos, né, à maturidade cristã, espiritual perfeita, que seria a estatura plena de Jesus. Aí, quando nós estivermos quase lá, está na hora de sermos chamados, né, para cima, né? E também irá transformar-nos pela renovação da nossa mente quando nós meditamos, né? Só assim nós poderíamos experimentar, à medida que formos crescendo, né, no Evangelho, na palavra, na lei de Deus, nós poderemos experimentar um novo viver em Cristo, agora com o controle das nossas emoções. E vamos para a conclusão da nosso vídeo aula, que eu espero que as irmãs estejam aproveitando, né? Aprendendo bastante. Muitas coisas a gente já sabe, mas como é bom ouvir, né? Porque na hora que a gente ouve, a gente sedimenta em nós, né? Porque muita coisa está latente, aí sedimenta aquela vontade, aquela coisa que está lá dentro da gente, assim, buscar a cada dia o aperfeiçoamento, né? Nosso diante de Deus. Conclusão. Sob a nova aliança, ocorreu uma mudança no significado de não matarás. Assim, como cristãos, devemos nos esforçar para não praticar nenhuma ação que gere a morte do nosso semelhante, já que somos feitos à imagem e semelhança de Deus, não é verdade? Devemos ser o quê? Pacificadores, perdoando, né, aqueles que nos fazem mal, tratando nossos inimigos com amor. Nós podemos até não concordar, né, com a atitude, com aquilo que ele está fazendo, mas vamos lembrar que ele, como pessoa, ele foi feito à imagem de Deus, né? Só não está sabendo o quê? Não está sabendo aproveitar a vida, né? Entregando-se a Jesus. Então, nós temos que orar por essa pessoa, tratar os nossos inimigos com amor e orar por eles, né? Agindo assim, teremos paz e vida eterna em Cristo Jesus. E aqui, minhas irmãs, chegamos mais ao final desse vídeo aula, de mais um vídeo aula, né? E eu sei que as irmãs aí estão
gostando, né? Nós não ficamos desprovidos da palavra de Deus durante esse período da pandemia, né? Então eu me despeço e digo às irmãs para orarem, né, bastante por nós, professores, que é uma responsabilidade grande, né? Nós temos que estar sempre assim, estudando e nos aperfeiçoando para trazermos também o melhor para todos, né? Para vocês, minhas irmãs. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a cada uma de vocês e a família de vocês. Até o próximo vídeo aula, se Deus quiser.